É isso, galera. Nesse vídeo compartilhar com vocês um aspecto muito importante que é a sucessão e o consórcio em movimento e, sobretudo, quando as coisas não saem 100% como esperado. Beleza? A gente está aqui no Saracura 1, já mostramos um pouco dessa área para vocês. Foi aqui que a gente fez o vídeo da capina seletiva. Então já dá para ter uma noção aí de que a área já evoluiu bastante, já mudou muito a sua fisionomia. Se vocês olharem os canteiros de árvores, para quem não vem acompanhando, aí a gente já colheu brócolis, já colheu tomate, coentro, chicória, enfim, rabanete. E agora a mandioca, a amora, a banana estão aí estabelecidas e algumas arvorezinhas que estão crescendo aí no pé, tá? Mas o tema desse vídeo, a intenção desse vídeo é compartilhar com vocês essa dinâmica do que aconteceu aqui nas entrelinhas. A gente planejou para essa área cultivar feijão e reproduzir alguns rizomas. Nesse caso aqui dessa entrelinha é o inhame. O que aconteceu depois que a gente colheu o feijão foi exatamente que o solo ele ficou um pouco descoberto em função da gente ter tido muitas falhas no inhame. As mudas não estavam tão bonitas assim, né? A gente ganhou essas mudas e elas não estavam na sua melhor qualidade, mas ainda assim a gente plantou e vamos ter aí sim conseguir tirar algumas mudas, mas não foi no ótimo. Então o que eu quero trazer para vocês é isso, nem sempre vai acontecer no ótimo e às vezes você precisa aproveitar algumas oportunidades. Então o que aconteceu foi, depois que esse feijão foi colhido, esse extrato, ou melhor, o solo, ele ficou muito exposto a partir do ponto que alguns andares eles não foram preenchidos, tá certo? E aí qual foi a resposta da natureza? Recruta a vegetação espontânea, crescem as plantas espontâneas. Mas só que catar mato é uma coisa que não dá para você fazer. E aí é nesse ponto que eu escuto muita gente falar, dá muito trabalho, muito manejo, não estou conseguindo vencer a vegetação espontânea. Na verdade, você não tem que lutar contra isso. Você só precisa seguir esse fluxo natural. Então a solução foi simples, galera. Então a partir do ponto que colhemos o feijão e eu percebi, já tinha percebido que o inhame ele não tinha se estabelecido perfeitamente, a ação foi simples. Colhe o feijão, faz a capina da vegetação espontânea. E aí a gente trouxe um cara que é perfeito, ideal, ainda tem um ou outro que passa, um cara que é ideal para essa circunstância, que é o feijão de porco. Então se você olha, por exemplo, aqui, esse outro contexto, onde a gente também, aqui praticamente esses inhames eles não cresceram, o feijão de porco ele já fez essa cobertura e aí dá para garantir para vocês que aqui a gente não vai mais precisar fazer capina, tá? E o que é que a gente vai estar fazendo aqui? Agora é poda. Então se você vir caminhando nesse canteiro que a Natália está, você vai começar a ver feijão de porco. Você vai ver uma trapoeraba ou outra querendo sair, um picão ou outro querendo sair, mas o que é que você vai ver forrando esse extrato, e a gente plantou ele nessa densidade exatamente para que ele cumpra esse papel? O feijão de porco. Agora eu olho aqui o terreno e eu consigo ver ele nascendo. Porque esse é um fluxo de energia que você precisa respeitar. Tá bom? Vamos para aquele outro ali. Aqui, nesse outro contexto, a mesma coisa. A planta predominante no extrato mais baixo foi o feijão. Com 70 a 75 dias ele foi colhido. Mas só que a gente teve um auxiliar bem diferente, que foi a batata doce. Então a batata doce ela está ajudando a fazer essa forração. Aqui nos canteiros, que são esses dois laterais da batata doce, praticamente não fizemos nenhuma capina. Aqui nesses da mandioca, onde existiram falhas, a gente precisou sim fazer essa capina. E aí a mesma coisa, na sequência, feijão de porco, tá? E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque nem sempre vai sair redondo. E é importante que você saiba tomar decisões para conseguir aproveitar esse fluxo de vida. Entende? Para você conseguir fazer o sistema ainda caminhar dentro dessa direção que ele está seguindo naturalmente. Então, as plantas espontâneas comunicam, opa, precisa ficar forrado aqui. E elas crescem, mas a gente tem como substituir por um processo que seja mais viável do ponto de vista da manutenção, que nesse caso é você plantar o feijão de porco, você gerar poda, você alimentar o solo, você forrar o solo e favorecer as plantas que vão vir na sequência.
tá? Esse que era o diferencial. Mais um contexto para vocês verem. Falei para vocês que essa área é uma área onde a gente tem um foco em reproduzir rizoma. Então essa pequena entrelinha aqui é do açafrão e a mesma coisa aconteceu. O milho, que era para ser o extrato emergente aqui, a saracura, não à toa o módulo recebe o nome dela, saracura, ela praticamente comeu todas as sementes. E aí o que aconteceu? Mesma coisa. Sai o feijão, as plantas espontâneas estavam num certo volume. Agora elas tendem a crescer menos, porque o açafrão vai ocupar esse extrato um pouco mais baixo, ali um baixo médio, mas ainda assim, se você olhar aqui no centro, ainda aceitando morar aqui, semeamos o feijão de porco, tá? Uma das coisas que você poderia fazer nesse caso seria trazer matéria orgânica de fora e cobrir todos esses canteiros, mas só que isso seria inviável para a gente aqui. E aí nesse caso entra essa solução de você semear, de você plantar. Aqui, por exemplo, nesse outro exemplo, o milho já cresceu bem. Por algum motivo a saracura deixou os milhos crescerem. E aí eu falo para vocês que aqui praticamente a gente não fez capina. A capina aconteceu só onde o milho realmente ele não cresceu, onde a saracura comeu as sementes. E aí você vê a importância, né, de quando realmente o sistema, aquilo que foi planejado, né, a estrutura dele que foi desenhada, quando ela se estabelece, você tem um resultado bacana. Mas nem sempre isso vai acontecer. E aí eu volto a repetir, você precisa tomar a decisão, você precisa fazer uma intervenção que seja correta para continuar surfando essa onda, certo? E a onda que eu estou falando para vocês é essa onda agora da gente ainda ter calor, da gente ainda estar no verão e da vegetação ainda estar no seu máximo de crescimento. Porque a partir de abril ali ela começa a reduzir a atividade e aí já são um outro grupo de plantas que gostam desse tipo de clima, desse tipo de contexto. Então aqui no Saracura 1, por exemplo, a gente precisou fazer a mesma coisa. Depois que colheu o feijão, se vocês observarem a visão geral dessa área, ela já mudou completamente, em menos de 2 meses. Se vocês assistirem um vídeo em que a gente fala da colheita do feijão aqui e vocês olham a área agora, onde as capineiras já estão mais ou menos estabelecidas, já geram uma influência aqui nessa entrelinha, você já tem uma área completamente diferente. Mas se você observa aqui onde eu estou, no caminho, a vegetação espontânea ela continua crescendo. E o mesmo iria acontecer aqui nos canteiros se a gente não fizesse essa estratégia de plantar essas culturas de rápido crescimento. Então esse feijão de porco ele vai fazer 3 semanas e olha como ele já está. Então imagine como ele não vai estar daqui para frente. Ele vai crescer, ele vai forrar isso daqui completamente. E aí a gente ainda recrutou aqui a mandioca. Tá certo? Quando eu mencionei para vocês que ficaria inviável no nosso contexto a gente cobrir o solo, fizemos isso em algumas partes, mas só que é o que eu falei, não dá para você fazer isso em áreas muito grandes. E aí é onde o negócio começa a ficar interessante e você precisa aprender a trabalhar com as plantas. Certo, galera? Esse que é o grande barato. Quando você traz matéria orgânica de fora, você trabalha áreas menores, tá ok, você consegue resolver isso com alguns contextos, sabe? Com algumas manobras. Mas se tratando de mais de uma área, áreas maiores já fica mais difícil e você precisa aprender a trabalhar com as plantas. Aí o negócio vira arte, tá? Então é isso, galera. A intenção era mostrar um pouco desse recorte para vocês, né, de como é que está o desenvolvimento do sistema. A intenção é, em próximos vídeos, vocês poderem acompanhar a evolução dessas áreas. E o mais importante é isso, é você entender que as coisas elas não são estáticas, tá? E mais importante do que você saber fazer um consórcio, um arranjo, é você conseguir ter confiança suficiente, calma suficiente para poder interpretar o que a natureza está fazendo, o que ela está te informando e conseguir intervir no momento correto e acompanhar esse fluxo natural que são as estações e que é o desenvolvimento da área que você vai estar trabalhando. Beleza? Lembrando que às terças-feiras, sessão aberta ao vivo, às 19h30 aqui no canal. Vai ser bacana para a gente poder, né, enfim, desdobrar essa temática em outras questões. Espero ver você lá. A gente se vê no próximo vídeo e muita paz.